Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica da Novo Tempo. Todas as quartas, 8 da noite, a gente tem um encontro para abrirmos a Palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais a respeito das parábolas de Jesus. Hoje, vamos compreender mais uma parábola que é pouco falada, a parábola dos tocadores de flauta. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Você sabia que Jesus fez alusão a ela? Pois bem, hoje vamos compreender melhor um pouquinho essa parábola e quais as lições que ela procura nos ensinar. Mas eu queria começar o programa de hoje mandando abraços para os amigos que estão sintonizados no programa. O primeiro vai para Marcélia Bernardo, lá de Fortaleza, no Ceará. Um abraço a todos os amigos cearenses sintonizados na Novo Tempo. Um abraço também para Aguinalda Teres, de Taquara, no Rio Grande do Sul, aproveitando para o IACS, o nosso colégio aí em Taquara, que tem procurado manter os valores da Palavra de Deus diante dos seus alunos. Um abraço para todos vocês aí também. Rodrigo Ferraz, de Jequitinhonha, lá em Minas Gerais. Sérgio Nascimento, do Rio de Janeiro. Andressa Silva, de Água Azul do Norte, lá no Pará. Maria Célia, de Brasília. Débora Abreu, de Salvador, e Carmen Rodrigues, lá de Timóteo, Minas Gerais. Por falar em Minas Gerais, um abraço para todos os nossos queridos mineiros. Eu que sou mineiro também de nascimento, nasci em Aimorés, essa grande cidade, importante cidade de Minas Gerais. Eu falo grande porque é uma pequena cidade, mas ela é muito importante, porque tem ali um povo muito querido e toda vez que a gente vai lá, a gente é abraçado com muito carinho. Eu queria aproveitar e oferecer para você um estudo bíblico que nós temos aqui na Novo Tempo. Esse estudo chama-se Ensinos de Jesus. Esse guia, com 18 temas da Palavra de Deus, é um presente que nós temos aqui na Novo Tempo para você. Se você quiser, basta ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Anotou aí? Vai aparecer aqui a legenda para você. 0 operadora 12 21 27 3121. Ligue em horário comercial, faça o seu cadastro e vamos enviar esse guia para a sua casa pelos correios. Se você quiser, acesse a página do nosso programa, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Aqui na página do programa, você vai ter um local para você clicar e fazer ali a sua inscrição, no nosso formulário, na própria internet. Agora, se você quiser agora mesmo pedir o seu estudo através do WhatsApp, eu vou dar o nosso número para você. Anota aí, 12 9 8100 1615. Repetindo, 12 9 8100 1615. Quando mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, não esqueça de colocar seu nome, CPF, e-mail se você tiver e em seguida todos os seus dados postais. Rua, número, bairro, cidade, CEP, estado. Nós precisamos de tudo isso porque através dos correios é que nós vamos mandar esse material para a sua casa. No final desse guia, tem aqui um questionário. Se você preencher esse questionário e acertar mais de 70% das questões, nós vamos enviar para a sua casa também esse lindo DVD que nós gravamos em Israel. E esse DVD, ele vai também com um certificado de conclusão do estudo. Aqui estão todos os 18 temas que nós estamos apresentando no Bíblia Fácil, todos os sábados às 2h30 da tarde. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Aos domingos à noite, em uma igreja adventista perto de você, nós estamos estudando o tema Ensinos de Jesus. Lá tem um professor, um pastor que está dirigindo esse estudo e você é o nosso convidado. Se você não sabe aonde encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso site agora, encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Faça-nos uma visita, você será muito bem recebido. Quando chegar na igreja, diga, eu vim porque o pastor Arilton convidou
e eu quero aprender mais sobre os ensinos de Jesus. Você vai ser abraçado, vai ser colocado numa classe especial, ou talvez até a própria igreja esteja estudando com todos os membros o mesmo tema, e você vai conhecer mais a respeito dos ensinos de Jesus. E aí, já mandou a mensagem para o WhatsApp? Ainda não? Mande agora. 12981001615. Diga assim: eu quero o guia de estudo Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para a sua casa. Graças ao apoio dos Anjos da Esperança, você não vai pagar nada por isso. Até o correio nós vamos pagar para você, porque nós temos o apoio de um grupo muito especial chamado Anjos da Esperança. Por falar em Anjos da Esperança, se você não é um ainda, liga para nós, faz o seu cadastro, se torna um anjo. 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. Torne-se um anjo da esperança e ajude a Novo Tempo a continuar pregando o Evangelho e levando esperança para tantos corações que carecem. Abra sua Bíblia. Chegamos ao Evangelho de Lucas, agora no capítulo 7. Hoje vamos estudar a parábola dos tocadores de flauta, versos 31 até o verso 35. Mas a gente não começa o programa, o estudo da Bíblia, sem antes fazermos uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos e prontos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie mais uma vez e que as verdades desse livro possam ser compreendidas por todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, abra a sua Bíblia, a minha já está aberta aqui em Lucas capítulo 7 e nós iremos começar lendo o verso 31. Lucas 7:31 diz assim: A que, pois, compararei os homens da presente geração? E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tens demônio. Verso 34, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que quis Jesus ensinar com esta parábola dos tocadores de flauta? Pois bem, se você perceber no contexto da passagem, a partir do versículo 34, ou melhor, 24, você vai perceber que João está aqui tendo o seu ministério enfatizado. Cristo está dando testemunho de João Batista. João Batista é um elo na Bíblia. Ele é uma ponte que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Você não entendeu o que eu falei? Pois eu vou tentar explicar melhor. Quando olhamos para os dois testamentos, nós descobrimos que João Batista é um elo entre o Antigo e o Novo. Se você puder, volte aí na sua Bíblia algumas páginas para o último livro do Antigo Testamento. Eu falo sobre o livro de Malaquias. Aqui está a minha Bíblia e você percebe que aqui está a divisão dos dois testamentos. Aqui vai começar o Novo Testamento. Se eu voltar aqui uma página, eu cheguei então no livro de Malaquias. E no capítulo 3 do profeta Malaquias, no verso 1, eu leio o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E agora em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, os últimos dois versos do Antigo Testamento dizem o seguinte: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos filhos aos seus pais,
para que não venha e fira a terra com maldição. Interessante que o Antigo Testamento termina suas últimas linhas prometendo que viria alguém que prepararia o caminho para o Messias. Ele viria no espírito e no poder de Elias. Agora, quando nós saímos do Antigo Testamento e chegamos no Novo Testamento, e no primeiro evangelho, Mateus, no capítulo 3, Mateus capítulo 3 apresenta a pregação de João Batista. E nos versos 1 a 3, nós lemos o seguinte: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é este o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tanto Malaquias quanto Isaías falaram da obra de João Batista. Ele viria preparar o caminho para o Messias. Ele seria o último profeta a anunciar a chegada do Messias. É por isso que Cristo, em seu ministério, disse que a lei e os profetas profetizaram, testemunharam até João. Por quê? Porque João Batista vai ser o último profeta a anunciar a chegada do Messias. E depois de João, aparece Cristo. E quando Cristo veio e começou a pregar, as pessoas o rejeitaram. Então, a parábola contada por Cristo, que estamos estudando hoje, aqui em Lucas capítulo 7, ela tem a ver com a rejeição da mensagem de João Batista e com a rejeição do próprio Messias. Se você olhar para os versículos 24 em diante, você vai perceber que Jesus começou a falar do ministério de João Batista. E ele vai dizer que João Batista era um homem que se vestia não de roupas finas, mas se vestia com trajes simples. Este homem que estava no deserto dava testemunho dele, mas eles o rejeitaram. E se você olhar para o verso 29, Lucas diz: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas, diz o verso seguinte, o 30, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. Muitos aceitaram a pregação de João e foram batizados no Rio Jordão, mas os líderes da nação, os fariseus, os escribas, eles rejeitaram João Batista. E agora, quando eles se veem diante do Cristo, pregando e ensinando, eles também pretendem rejeitá-lo. Então Jesus propõe esta parábola, que nós chamamos a parábola dos tocadores de flauta. Por que é que Jesus usou essa ilustração? Eu quero mais uma vez ler com você o texto. Olha mais uma vez então, para o versículo 31. Aqui, pois, comparareis os homens. 32. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Jesus falou aqui sobre uma cena muito conhecida de seus ouvintes. Nos bairros, nas regiões onde eles moravam, haviam grandes praças, onde as pessoas se aglomeravam para conversar e também para festejar. Em outras regiões onde não haviam essas praças, a rua servia como palco para encontro, para essas conversas. E muitas vezes ali, as flautas e instrumentos eram tocados. Crianças participavam dessa cena. E Jesus agora faz menção a duas ocasiões. Primeiro, uma ocasião festiva, onde a flauta era tocada e as pessoas ficavam dançando. E ele faz também menção a uma ocasião onde lamentos eram apresentados e as pessoas não choravam. Nos dias de Cristo, havia uma profissão que hoje nós não temos mais. Elas eram chamadas de carpideiras. E quando você vai para Jeremias, lá no capítulo 17 do seu livro,
ele vai falar justamente a respeito desta profissão. Você pode ler comigo Jeremias? Abra sua Bíblia em Jeremias, não no capítulo 17, o verso é 17, o capítulo é o 9. Jeremias capítulo 9, olha comigo os versos 17 e 18. O profeta diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai as carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, apressem-se, levantem-se sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. As carpideiras eram mulheres pagas para chorar. Quando haviam algum falecimento na família, se chamavam essas carpideiras e elas começavam a chorar e a apresentar os seus lamentos. Algumas se tornaram hábeis nessa profissão e até encenações havia para dizer da tristeza e do lamento por essa pessoa que falecera e que agora estava sendo sepultada. Então Cristo evoca essa imagem para dizer então para as pessoas que o ouviam e para os líderes da nação: quando foi tocada a flauta para que a festa acontecesse, vocês não se alegraram. Quando as lamentações foram apresentadas para que vocês chorassem, vocês também não choraram. E então Cristo faz uma comparação entre o ministério de João Batista e o ministério dele. Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para o texto e olhe o que Jesus diz a respeito de João. Verso 33. Veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tens demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, eles não estavam satisfeitos com o ministério de João Batista, com todas as suas privações, porque foi um profeta que escolheu viver no deserto, usar roupas de peles, se alimentar de um alimento simples, e eles não aceitaram a mensagem do profeta. Veio Cristo, que comia e bebia com os pecadores, e eles também não aceitaram. Jesus então disse: vocês não estão satisfeitos com ninguém. João Batista não satisfaz vocês, o Filho do Homem não satisfaz vocês, vocês não aceitam nada, vocês não estão satisfeitos com nada. E no último verso que nós lemos, aqui no versículo 35, Jesus termina dizendo: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Em algumas versões aparece a palavra obras. A sabedoria é justificada por suas obras. Tanto a visão de filhos quanto obras tem apenas uma ideia aqui: é o resultado. É o resultado daquilo que se operou na vida da pessoa. Ou seja, a educação dos filhos, como os filhos são, fala um pouco dos pais. As obras dos pais falam a respeito deles, das pessoas. Então Jesus estava dizendo que a prática, as obras ou que eles tinham, ou como eram seus filhos, evidenciavam a forma como eles eram. Como eles eram. Haviam rejeitado tanto a mensagem de João, quanto agora a mensagem de Cristo. Há uma lição especial para os nossos dias nessa parábola. Vivemos um tempo de grande incredulidade, como aconteceu nos dias de Jesus. Muitas pessoas não aceitam a Cristo como Salvador, duvidam da sua existência, do fato de ser um Cristo histórico, duvidam de sua palavra, acham que a Bíblia é apenas mais um livro, que talvez tenha até valor cultural, valor histórico, mas não sendo o livro de Deus. Interessante. Nós hoje confiamos em muitas coisas e desconfiamos da palavra de Deus. Nós confiamos em obras de Platão, onde você tem alguns manuscritos, mas nós duvidamos da Bíblia, que tem cerca de 25 mil manuscritos espalhados ao redor do mundo. Muitas pessoas hoje lançam sobre a religião o mesmo ceticismo que os líderes lançaram sobre o ministério de Jesus. E com essa parábola, as flautas eram tocadas, o momento alegre era apresentado e ninguém dançava. Um momento triste era apresentado e ninguém se lamentava. Ou seja, nada satisfaz.
Será que eu estou pregando para alguém nessa noite que tem esse perfil, que não acredita na religião, não acredita na palavra de Deus, não acredita na existência de Deus, nem do Cristo que veio a esse mundo para nos salvar? Amigo, eu queria convidar você à reflexão. Eu queria convidar você a entender que essa história é uma advertência para mim e para você. Eu queria convidar você a permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida e comece a fazer as mudanças que você não pode fazer, mas que Ele pode fazer, que o Espírito Santo pode fazer. Quantas pessoas têm buscado conhecer mais de Deus e da sua palavra e têm se fascinado com a história do Cristo? E toda pessoa, ela tem hoje a oportunidade de fazer uma escolha, de aceitar ou rejeitar. Esta parábola foi uma advertência para as pessoas que estavam ali ouvindo a Cristo, para que elas não o rejeitassem. E esse ensino traz advertência para mim e para você, de não rejeitarmos a Cristo, mas de buscarmos conhecer o seu plano. Você talvez diga, pastor, a Bíblia é um livro por demais complicado. Eu leio e não consigo entender muitas coisas. Interessante. Muitas pessoas conseguem expertise em muitas áreas do conhecimento. As pessoas se graduam e conhecem diferentes ramos do saber. Talvez eu esteja falando para alguém que já concluiu sua faculdade, você é um especialista em direito, talvez você conhece muito da medicina, talvez você conheça da psicologia, da história, das letras, eu não sei. Estou falando para alguém que já é mestre em alguma área, algum ramo, doutor, pós-doutor. Bom, se você conseguiu atingir esse grau de conhecimento nessa matéria, é porque você dedicou tempo. Qualquer pessoa que dedique tempo a esse livro também vai entender o plano de Deus, porque a Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito para pessoas cultas, mas também para pessoas simples, e ela possui uma mensagem que transforma. O que nós precisamos é muitas vezes descer do nosso pedestal e sermos humildes para que a palavra de Deus alcance o nosso coração. E aqueles que se rendem à influência do Espírito Santo e se voltam para esse livro, certamente conhecerão a respeito dos maravilhosos atrativos do homem de Nazaré, do Cristo que deixou os céus e veio a esse mundo para morrer por todos nós. Você sabe que a Novo Tempo desempenha também um papel profético na história? Assim como veio João Batista anunciando a primeira vinda do Messias, preparando o caminho, esta é a missão desta emissora. Nós somos hoje como um João Batista moderno, que no poder e no espírito de Elias estamos anunciando a chegada do Messias, não a primeira vinda, agora a segunda vinda. Na primeira ele veio para morrer como um servo sofredor, na segunda ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a nossa missão é chamar a sua atenção para esta vinda, é anunciar que Jesus vem com todos os anjos para trazer salvação e vida eterna a todos aqueles que se rendem a Ele. E a nossa missão é precisamente esta, anunciar que Jesus está voltando em glória e majestade e que todos nós precisamos fazer um devido preparo. Meu querido amigo, Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos porque nem todos se abrem à influência do Espírito Santo. Mas eu queria convidar você nessa noite a tomar uma decisão ao lado de Cristo, ao lado do homem do Calvário. Ele tem o poder de mudar a sua vida. Ele tem o poder de dar a você todas as respostas que por acaso você ainda não tenha. Talvez você tenha buscado respostas na ciência, em outros ramos do saber, mas esse livro tem para você as respostas. Deus pode falar para você através desse livro. Assim como nos dias de Cristo, onde as pessoas haviam rejeitado a mensagem de João Batista, que preparou o caminho para ele, e agora estavam rejeitando também o próprio Messias. Hoje, muitas pessoas estão rejeitando a Jesus, mas esses que o rejeitarem colherão frutos amargos, a destruição no fogo eterno, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Você não precisa passar por isso, eu não preciso. O que nós precisamos? Nós precisamos é colocar a nossa vida nas mãos de Cristo.
é entender que Ele tem poder para salvar, é nos render a Ele e saber que Ele é real, Ele está vivo, Ele pode salvar a todos. Ah, pastor, você não conhece a minha história, quem sabe você diga. Eu já fui longe demais. Não, você não foi. Estou pregando para alguém que se envolveu no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Você não foi longe. O Pai tem esperança para você. Cristo te aceita. Como? Assim como você está, do jeito que você está. Você não vai conseguir mudar o seu jeito de ser. Cristo pode fazer isso. Você não consegue mudar o seu coração. Jesus pode mudar. Ele pode tirar esse coração de pedra e colocar em você um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Mas você tem que dizer sim, você tem que aceitar. Apocalipse capítulo 3, verso 20, pinta um dos quadros que eu mais gosto. É um convite que Jesus nos faz. E Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O cear na Bíblia era a coisa mais íntima que podia acontecer entre amigos. Você convidar um amigo para se alimentar com você na sua casa. É isso que o amigo Jesus está propondo. Se você abrir a porta do coração, eu vou entrar, nós vamos cear, nós vamos ser amigos. E só Cristo pode mudar a sua vida. Só Ele pode tirar o formalismo da tua religião. Só Ele pode trabalhar a essência do teu coração e mostrar o que precisa ser mudado. Por isso, meu querido, eu quero orar por você agora. Orar para que o Espírito Santo alcance você, para que você tenha e experimente as mudanças tão necessárias à vida cristã. Se você deseja fazer isso agora, ora comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque nós temos ainda um Cristo que nos ama, nós temos a promessa de vida eterna, de salvação e ainda estamos vivendo um tempo de oportunidade e de graça. Por isso, nesta hora, queremos abrir o nosso coração ao Senhor, queremos suplicar que o Senhor abrace agora os amigos telespectadores que estão orando comigo. Toca nesses corações, faz as mudanças necessárias para que eles possam um dia estar na eternidade ao Teu lado. Pai Santo, nós não temos forças para nada, mas todo o poder reside no Senhor. Por isso nos abençoa, nos ajuda e nos aceite. Oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.